Castigo é uma ação bem penosa, tá, gente? A gente decide pelas nossas escolhas, a gente decide se a gente vai castigar, se a gente não vai castigar, né? É uma decisão. E essa por que é penosa? Porque você tende a essa escolha gerar emoções no outro. Essas emoções normalmente é negativa, tá? Dificilmente alguém vai falar, adorei ficar em castigo, adorei esse castigo. Não, normalmente as pessoas vão achar muito negativo aquilo, tá bom? Castigo ensina? O que vocês acham? Castigo não ensina, tá? A gente acha, né? Aliás, a gente aprendeu isso ao longo da nossa vida, né? A gente aprendeu que o castigo, acabei de falar, ele gera emoções negativas no outro, né? Quando você é castigado, você fica com raiva, você fica com ódio, com ira, você fica revoltado, você gera essas emoções que são negativas, muitas vezes pensamentos também negativos sobre o outro, sobre a situação, você se sente injustiçado. Então o castigo ele gera isso. Portanto, ele não vai ensinar nada, porque a pessoa está tão envolvida nas emoções dela que ela não está aprendendo nada, tá? Já a consequência, ela ensina. Por que ela ensina? Porque ela faz esse movimento de dar um retorno para você, dá um retorno de que você deve continuar ou de você parar. Você faz essa reflexão, você não tem emoções necessariamente negativas. Funciona o castigo, gente? Me diz aí, funciona o castigo? Vou dizer pra vocês, não funciona. Mentira, funciona assim, funciona no início. Gente, no começo, por isso que muita gente acaba utilizando o castigo e ainda argumenta. Tem pai no consultório que argumenta comigo, mas funcionou pra mim. Não funciona, gente, funciona no início. Por que eu falo que é no início? E eu explico isso lá. Porque enquanto esta criança tiver medo de você, certeza, insegurança, enquanto ela tiver com umas sensações que deixa ela insegura, né, incerta, o medo é uma ferramenta na hora do castigo. Se ela tem isso, se isso tá muito próprio no conceito dela, assim, no sentimento dela, ela provavelmente vai ceder com medo de ser castigada, ela vai evitar o castigo, começar a se sentir forte. Se ela começar a sentir coragem de te enfrentar, ou seja, ela não tem mais esse medo, aí, gente, passa a não ter efeito o castigo não vai ser eficaz. Então, por isso que eu digo que às vezes funciona no início, porque no início a criança não está entendendo você, ela fica meio com medo, ela não sabe como agir, então ela acaba cedendo e a gente acha que o castigo funcionou. Olha, funcionou, tá vendo? Ela parou, mas é por conta disso. Depende do filho, depende do filho. A minha irmã, por exemplo, os castigos não funcionavam, gente, porque ela sempre foi uma menina forte, sempre foi uma menina corajosa, enfrentava minha mãe e tudo mais. Então é o que eu tô dizendo, se a criança ela ainda tá na incerteza, insegurança, o medo, ela vai até aceitar por medo. O castigo não é eu vou punir para diminuir a conduta da criança, não é para reprimir a conduta dessa criança, você vai reprimir. Então o castigo é isso, é reprime. Então ir para a diretoria é uma repressão, é um castigo, tá? Então assim, entenderam que não adianta, o sofrimento é relativo, tá bom? Para uns pode não ser nada, tirar o brinquedo. Às vezes o pai fala, não funcionou, eu tiro o brinquedo, não funciona. Porque para aquela criança não funciona aquilo, tá? Então a punição é relativo. E o estado emocional dessa criança, quando é punida, quando é castigada, geralmente
a criança fica revoltada, a criança fica com comportamentos inadequados. A consequência de a gente castigar a criança é negativo, porque a criança vai devolver pra gente um comportamento inadequado, tá? Ela pode na hora dizer de culpa, não vou fazer mais, porque você tá pedindo pra ela falar isso, fala isso pra mim, pra sair do castigo ela vai falar, mas daqui meia hora ela tá fazendo de novo, daqui 2 dias, um dia ela tá fazendo de novo, tá? Então assim, mas ela é teimosa, não é teimosia, é porque ela não entendeu, é porque ela continua com um comportamento inadequado, porque gerou emoções negativas. O estado emocional fica bem afetado, né? Com emoções, sentimentos e pensamentos negativos sobre a situação. Então, em vez de eu fazer ela pensar no que ela fez, de novo, nas estratégias da próxima vez, não fazer de novo, o que eu vou fazer para melhorar essa minha situação, não criar essa consequência negativa, em vez de ela pensar isso, ela vai pensar uma interpretação totalmente negativa sobre aquilo. Do tipo, minha mãe não gosta de mim, eu sou burra mesmo, que mais? Meu irmão é melhor que eu. Então assim, gera emoções como, pois aqui, tá? Rejeição, abandono, raiva, ira, medo, solidão, todas essas emoções podem acontecer no castigo. E perguntar para ela por que fez aquilo. Aí ela vai ter que pensar. Olha, muitas vezes ela não sabe te responder. E aí? Ela pode até gerar por que você chutou o seu irmão? Vamos supor, vamos criar uma situação aqui. Ele chutou o irmãozinho, isso acontece muito, por ciúmes. Então, quem tem 2 crianças pequenininhas sabem disso, né? Chutou o irmão. Por que você chutou o seu irmão? A criança não sabe responder, porque ela não sabe que isso é ciúmes. Ela não sabe o que ela está sentindo. Aliás, ela não sabe nem nomear ciúmes, entende? Ela vai falar, não sei, eu chutei, tá? Muitas vezes ela vai dizer isso. Então, nem sempre a gente fazer... Por isso que eu tô falando, não tem o preparo neurológico às vezes para isso, para um diálogo desse.